Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa nossa aula, primeira aula da semana, nas nossas aulas gratuitas de toda segunda e quarta-feira, 19h30 horas. Hoje eu estou deixando aqui excepcionalmente conteúdo gravado em virtude de que eu estou envolvida em evento, treinamento. E nessa aula de hoje, assim como em todas as outras, eu levo você profissional pelo cenário da entrega de mechas. Eu ensino você a como entregar mechas perfeitas com total segurança. A partir disso, tendo reconhecimento, agenda disputada e, consequentemente, muito mais dinheiro no seu bolso. Me apresentando, eu sou Renata Matiasso, profissional da área já há 20 anos e educadora há mais de 10, sendo esse cenário de educação, a princípio, em esfera presencial, seja na faculdade, dando aulas, curso de estética e cosmética, estética capilar, na Ubra Carazinho, aqui no meu estado, seja na minha cidade, minha região, cursos aqui no meu espaço e dentro do cenário da pandemia, indo para o universo do online, expandindo os horizontes, atingindo profissionais de todo o Brasil e inclusive do exterior. E o tema da nossa aula de hoje é: descubra o porquê você está errando na tonalização de mechas. Erro? Sim. Mechas, tonalização, e a gente vai aprofundar esse universo para, a partir disso, você sair desse erro e ter condições de trilhar o caminho da entrega das mechas perfeitas com total segurança, sendo um profissional reconhecido, tendo uma agenda disputada e aí muito mais dinheiro no teu bolso. Então, antes da gente chegar na questão pontual do erro, a gente precisa entender o que é a tonalização e o que isso tem a ver com a entrega de mechas perfeitas, ou não perfeitas no caso, certo? Tonalização, a gente tem dentro do cenário de uma colorimetria que é largamente levada aos profissionais a explicação, o entendimento, a prática do que da tonalização. Que a tonalização em todos os trabalhos de mechas precisa ser executada e essa execução deve ser feita com um produto tonalizante, usando esse tonalizante dentro de proporção, diluição, 1/2. Além disso, volumagens abaixo de 10, e aí tem um tempo de pausa, aí tem uma série de situações. Então, a tonalização que nos cursos de colorimetria, dentro do cenário de uma colorimetria comercial, centro técnico, avançada, seja o nome que você tiver aí inserido e que fale de tonalizante, você está dentro de uma colorimetria que realmente é o que? Não científica, com bases em um caminho, uma diretriz básica e única. Muda-se algumas receitas no uso dos tonalizantes, mas o tonalizante é o produto de prática. E esse tonalizante de prática de uso para finalização das mechas vem depois, se você trabalhou um processo de descoloração, o uso dele. Então, você fez todo um trabalho de descoloração, você chegou num fundo de clareamento e numa altura de tom que você precisa para a tua cliente, e aí você vai ou direcionar o reflexo, ou neutralizar o fundo dentro do que você projetou com a tua cliente, fazendo uso do produto tonalizante, conforme nos cursos você vê, ouve sempre as indicações, e a partir disso, além do tonalizante, a gente tem aí várias situações onde o tonalizante nos sugere aplicar e inserir junto aí muitas vezes o corretor, etc, etc e tal. Ok? Estou falando sentada na cadeira de quem viveu esse cenário dessa colorimetria por vários profissionais educadores através dos quais eu passei buscando entendimentos, conhecimentos, inclusive escolas de renome. Isso foi o que eu ouvi por mais de 17 anos e tenho certeza que você vem ouvindo isso se você está na área há muitos anos, repetidamente também, e se você está chegando aí na área, você vai ouvir, e se não ouviu ainda, te prepara, vai chegar para você. Se você se mantiver dentro de um cenário de colorimetria com base em colorimetria comercial, a tal da colorimetria da estrela de Oswald, a tal da colorimetria que vai falar que lá no tonalizante existem dentro daquele tubo as cores somatórias de cores primárias e que no fio de cabelo tem. Mas, então, basicamente, o tonalizante ele é o quê? É um produto que sim, tem corantes, então ele é uma coloração com suas particularidades.
Ele tem dentro da sua fórmula alcalinizante, assim como a coloração tem, porém um outro tipo de alcalinizante, e associado a isso seus corantes. A forma de uso indicada mercadologicamente também difere e de forma muito específica ao produto vendido como coloração. E aí eu falei então do que é o tonalizante e dei aí a noção do que é a tonalização feita com o uso dele. E o que isso tem a ver com mechas perfeitas? Pois é, com mechas perfeitas isso. Depois que eu adentrei o cenário da colorimetria científica, eu entendi que não tem nada a ver. Se você quer entregar mechas perfeitas, erro. Erro é você usar da tonalização com o produto tonalizante dentro da manipulação, como ele é sugerido, indicado e levado ao profissional para seu uso. Aula gravada entre atendimentos, iniciei, gravei uma parte, voltando agora, finalizados atendimentos, vamos dar sequência ao nosso assunto? Pois bem, noite aqui, mas eu tô aqui preparando esse conteúdo com o maior carinho para você que vai estar aí acompanhando, que está aí acompanhando. Então, tonalizante, voltando a ele, dentro de todo o cenário de conhecimentos com base em colorimetria comercial, a gente tem a orientação de que todo o cabelo precisa ser finalizado via tonalização nos processos de mechas. E aí eu tenho para te dizer, todos devem mesmo? Precisam? Pois bem, todo o cenário de informação leva por essa via de que há a necessidade e aí nos dão inúmeras explicações. As explicações convergem dentro dessas inúmeras circunstâncias, inclusive que o tonalizante precisa ser usado para fazer o quê? Reposição de pigmento, corante que o fio perdeu. Que o tonalizante precisa para poder trazer uma condição de saúde maior, melhor para o fio. E eu tenho para te dizer, esse cenário de você fazer o uso em determinadas situações para entrega de cor do tonalizante, você está se dando um tiro no pé. E eu te digo isso tomando, por exemplo, a mim mesma. Enquanto em colorimetria, com bases no comercial do uso do tonalizante, o meu cabelo, eu fazia uso em todo o processo de mecha, era o conhecimento que eu tinha. E nesse conhecimento, os trabalhos de mechas que eu executava, eu usava tonalizante no meu cabelo, eu acabava aí envolvendo mais uma reação química sobre o fio e muitas vezes gerando um certo tom mais apagado no fio e outros detalhes que se somam, certo? Hoje eu faço não só meu cabelo, como de muitas das minhas clientes, dentro de um cenário de entregar o resultado da cor apenas por clareamento sobre o fundo exposto. Sim. Dentro de você entender o que não é produtivo, do que não é saudável, dos implicantes que o tonalizante traz, aí você tem condições de entregar um cabelo mais saudável, sem uma reação adicional de oxidação e com uma cor que vai se manter perfeita, não vai ter implicante no cenário dos desbotamentos, durabilidade de cor, que o tonalizante tem uma durabilidade baixíssima em comparação aos processos que são processos de finalização. Aí vamos conversar mais, mas são processos de finalização com bases em metodologias científicas para entrega de direcionamento de nuance ou neutralização, mas você tem sim a possibilidade de executar um trabalho sem fazer uso. Se hoje você usa só tonalizante, porque o conhecimento que você tem condições de entregar resultados sem direcionamento de cor. Se você expôs o fundo de clareamento da tua cliente, aquele fundo de clareamento está perfeito, você combinou a entrega de cor com a tua cliente e aquela entrega de cor no fazer descoloração, você atingiu o resultado? Você tem um combinado com a tua cliente um pérola, cor do meu cabelo, ok? E esse combinado desse pérola na exposição do fundo, você chegou a ele, você não tem porquê, não deve expor o fio mais um processo oxidativo. O que você tem que fazer é sim tratar esse cabelo, estabilizar a reação pela qual o fio passou. Feito isso, resolvida a situação da questão de saúde do fio. Porque a reação química da descoloração envolve sim os seus implicantes sobre a haste. E existe todo um processo de contra-reação que vai gerar uma estabilização
na estrutura desse fio, mas que isso é dentro de produtos específicos que você vai, de tratamento, entregar esse resultado. Não é o tonalizante que vai entregar isso. No momento que você usar o tonalizante, você está ainda sujeitando o fio a implicantes sobre a saúde dele adicional, por oxidação adicional, e vem aí somado, então não só a oxidação, o todo que envolve a reação química adicional, né? E adicional a isso correndo um risco muito grande. Caso você não conheça as estruturas de corantes contidas naquela tua coloração, caso você não tenha a noção perfeita do resultado que a tua coloração te propicia na entrega e você for só pela nomenclatura, numeração contida na embalagem, você corre o risco medonho de estragar o resultado que você tinha aí pronto na tua mão. E eu falo isso porque isso aconteceu muito comigo quando dentro daquele cenário de uma colorimetria que dizia que eu tinha sim que direcionar a cor, que eu tinha que usar um tonalizante para finalizar o cabelo depois da descoloração e muitas vezes a cor fechou, a cor apagou. Eu tava com um fundo lindo, uma cor luminosa, a cor que eu precisava entregar para cliente, eu fui lá e apliquei o tonalizante e aí a cor simplesmente se perdeu, escureceu, fechou, entregou um resultado muito diferente do esperado e aí você tem correção por fazer, você tem mais produto para envolver, você fica num grau de estresse absurdo, você fica aí dentro de um cenário de predisposição a perder sim essa cliente, porque a cliente ela não quer ter que ir, voltar, ficar sujeita a expor o cabelo mais vezes a procedimento, ter que envolver mais tempo. Então, tudo isso vai se somando e tudo isso te trazendo o ruim por uma informação de praxe que chega para você e que na real não é o caminho que você precisa e deve trilhar se você quer entregar mechas perfeitas. E se esse tipo de situação acontece com você, tenha certeza que a culpa não é tua. Porque se você ainda não teve o conhecimento que te abre as possibilidades de finalização diferenciada do tonalizante, mas você continua buscando cursos, você continua buscando se aperfeiçoar, buscando o quê? O caminho do que vai trazer mais saúde para a tua cliente ao fio, que vai trazer resultado mais duradouro na cor, que vai trazer mais efetividade em termos de N situações aí da entrega real da cor, sem acontecer essas situações que eu mencionei de surpresas na hora de você direcionar o reflexo, a culpa não é tua. O que acontece é que você ainda não teve acesso ao conhecimento que realmente transforma e te tira desse cenário. Por muitos anos eu procurei sucessivamente, como eu falei, conhecimentos que me tirassem desse cenário, mas eu tinha mais do mesmo. E saí dele no momento que eu fui para um conhecimento que não foi o mais do mesmo. E aí as portas se abriram e as coisas se transformaram. Então você está nesse momento tendo acesso a conhecimentos que já te mostram que você está num cenário de frustração, de entrega de resultados frustrados, e isso acontece não só com você, acontece com a grande, absurda maioria dos profissionais dentro do nosso cenário, de cabeleireiros, de coloristas, colorimetristas, chame como quiser. Por quê? Porque os conhecimentos que chegam de forma em avalanche, de forma repetitiva, eles estão com bases dentro daquilo que eu falei, colorimetria com um cenário de viés comercial, que se chama de avançada, chame como quiser, mas a colorimetria da frustração. E entre outras situações que poderia mencionar, vou mencionar duas principais do que os tonalizantes eles trazem para o fio que impedem o profissional de entregar mechas perfeitas, tá? Vou trazer dois implicantes dos mais graves e aí vão se somando alguns outros adicionais. Mas, primeiro ponto, o tonalizante, os seus corantes, da forma como é orientado o uso e os corantes contidos realmente no produto tonalizante, eles são alojados, eles se alojam em estrutura indevida no fio. Não se estrutura aonde precisa se estruturar esse corante. O corante ele precisa, para ter uma efetividade, resultado de durabilidade na cor, está inserido em área cortical. Tonalizantes vão inserir seus corantes entre cutículas, que são as camadas mais externas do fio. E isso gera, vamos lá? Primeiro ponto, então, primeiro implicante grave, uma durabilidade baixíssima na cor. Segundo implicante grave, a gente ouve falar muito do fio de cabelo formado por três estruturas, cutícula, córtex e medula. Ok, mas a gente pode comparar então a um lápis, né?
onde a gente tem as cutículas, a camada mais externa ali, aquela cor que é dada ao lápis, o córtex, aquela camada mais robusta, onde tem a madeira, e a medula, a área central. Corantes de coloração com efetividade, de resultado, de durabilidade, tem que ter lá no córtex, a inserção naquela parte mais robusta. Cutículas é onde os tonalizantes depositam os seus corantes. Ruim, durabilidade na cor, como eu falei, implicada de forma grave, e aí vem um outro ruim. O fio do cabelo não é formado só por essas três estruturas, ele tem uma série de estruturas aí que se somam. Sempre se fala nesse diminuto no que se diz respeito a uma estrutura de fio, nessas três frações, e era isso basicamente, mas existem muitas outras estruturas que se somam e existe uma que eu vou mencionar aqui, que isso a gente aprofunda mais em tricologia, a camada F. Camada F ela é uma camada lipídica, ou seja, oleosa, que reveste por fora a estrutura cuticular, ou seja, a primeira camada que a gente realmente tem em contato com o meio externo. Ou seja, se aqui eu tenho o meu fio de cabelo e aqui a pele é a cutícula, aqui por fora eu tenho a camada F. E nessa camada F, essa camada oleosa, essa camada lipídica, está condicionada o quê? A manutenção de cutículas coladas entre si, dentro de um cenário de proteção desse fio. Ainda a gente vai ter aí o fator umidade relativa do ar, que o fio vai estar absorvendo por aí, que é fator de hidratação natural do fio, e a gente tem um monte de coisas que se somam. No momento que o tonalizante inseriu seus corantes entre cutículas que é em área inadequada, essa camada F ela passa a ser degradada, destruída. E na destruição dessa camada, a saúde do fio está implicada de forma muito séria, de forma muito grave. A saúde do fio, a partir disso, passa a padecer, e nesse sofrer, padecer, ficar implicada de forma grave, a gente tem porosidade excessiva, falta de brilho do fio, a gente tem aí tudo aquilo que a cliente reclama, aquele fio que não ajeita, que não arruma e que você sugere para ela um tratamento atrás do outro e não resolve. Por quê? Porque quando você está tonalizando o cabelo dela, você mesma, profissional, está causando esses implicantes para o fio da tua cliente. E são implicantes tão repetidos, tão sérios e tão graves que no somatório de um processo, de outro processo e assim sucessivamente vai acontecendo, chega um ponto em que a implicância é tão grande que você está aí amarrado num círculo vicioso e sem um resultado, sim, efetivo no tratamento. Então, tonalizante, inclusive, nesse sentido, grave, problema sério, que você leva para tua cliente, responsabilidade tua. Até onde você não sabia dessas informações, é uma coisa. Como eu disse, você não é culpado. Mas, a partir do momento que você sabe dos implicantes, você passa a ser culpado. Se você não aprofunda e sai desse cenário para transformar isso e não fazer mais esse tipo de ação sobre o fio da tua cliente, criando essas situações para ela e, consequentemente, para você também. E quando eu ouvi falar a primeira vez a respeito de tudo isso que eu tô falando aqui, eu tive um estranhamento muito grande. Tipo, fiquei chocada. Foi aquela coisa assim, nossa, sempre ouvi o contrário, agora eu tô ouvindo isso, que é completamente o inverso. Só que dentro desse chocado, dentro de mais de 17 anos de buscas de soluções para coisas que eu via que na prática aconteciam e não me satisfaziam, inclusive essas porosidades, essa pouca durabilidade da cor, o brilho, essa falta de brilho sobre o fio, por mais que eu procurasse levar minha cliente para tratamento e cuidasse dos cabelos delas, eu disse não, espera aí. Mais do mesmo eu tive até aqui. A partir daqui, eu vou ter que dar ouvidos a algo que pode parecer estranho, mas é o diferente que pode ser a solução da coisa, certo? E me coloquei em movimento de testes, em movimento de observação, inicialmente em mechas testes, em meu próprio cabelo, no cabelo das minhas colaboradoras, cabelo de familiares, e a transformação de trabalho a trabalho do que eu tinha para o que eu vinha passar a ter foi algo extraordinário. E nesse extraordinário que eu fui gradualmente levando à prática nas minhas clientes. E aí veio o detalhe, as próprias clientes comentando:
Mas Renato, o que você fez diferente? Porque a minha cor durou muito mais, porque o meu cabelo tá muito melhor, porque ele tá muito macio. Por quê? Porque tem brilho, porque isso, porque aquilo, porque tanta coisa que vinha reportada das próprias clientes, que isso não tem o que pague. Acima de qualquer coisa, a gente olhar e estar satisfeito com o resultado, não tem preço. Mas a cliente chegar e ela perceber e ela te falar é algo que aí sim não tem tamanha a satisfação. E isso, repetidas vezes, cliente a cliente, conforme ia se trabalhando a mudança por metodologias que envolviam trabalhos metodológicos cientificamente, ia se reportando, e acontece, é o meu cotidiano, é o que mais acontece. E daí você vai me pedir, tá, mas tonalizante não é bom, ok, mas, então os matizadores? Não. Matizadores da mesma forma, matizadores não são produtos saudáveis para o fio, que dão durabilidade de cor, bem pelo contrário, são degradantes, assim como os tonalizantes, não tem durabilidade na cor, e aí, aquele cenário, se você ainda orienta as tuas clientes de forma repetida, as loiras, a fazerem uso desses matizadores, você também está causando um problema para o cabelo dela e, consequentemente, para você quando profissional. Dentro desse conjunto todo de coisas, o que eu tenho para te dizer? Matizador não é um produto adequado, matizador é ruim tanto quanto tonalizante ou mais, e detalhe, loiros perfeitos você, quando entrega com conhecimento de altura de tom, que você precisa atingir para entregar o loiro, fundo de clareamento, direcionamento adequado, você tem, e feito por metodologias corretas a entrega da cor, você tem a cor com durabilidade de meses, e não é um mês, são meses. Eu tenho clientes que chegam para mim com os cabelos depois de 4, 5, 6 meses com a cor perfeita, como quando saiu aqui do meu espaço. E detalhe, sem usar nenhum produto matizador em casa. E isso não é uma realidade que a Renata fez mágica, não. A Renata usou de reações, de conhecimentos, de reações que envolvem os produtos e o conhecimento dos produtos com bases na ciência para entregar essas possibilidades para os clientes. Essas clientes não largam mais de mim, essas clientes trazem cada vez mais clientes, e essas clientes, quando você entra nesse cenário, se forem clientes da tua história, do teu cotidiano, vão fazer o mesmo. E é isso que torna a tua agenda disputada. É isso que te torna reconhecido. É aí que você, no entregar mechas perfeitas, onde você entrega com segurança, total segurança, segurança absoluta, e dentro desse cenário, daquela mecha perfeita que você entregou com a segurança, porque você trabalha com bases em metodologias, entender produtos, ações, reações, metodologias, você passa a ser reconhecido. Consequentemente, a tua agenda passa a ser uma agenda disputada, e aí vem o somatório. O reconhecimento no financeiro, muito mais dinheiro se somando no teu bolso. Aí você vai dizer, tá, mas Renata, por que a indústria continua insistindo em vender produtos tonalizantes e matizadores? Aí a resposta é reta e direta, certo? Existe todo um cenário de interesse comercial muito grande, e nesse interesse comercial existe o interesse comercial financeiro, ok? E aí, quanto mais produto a indústria vender, mais ela vai ganhar. Quanto mais produto ela tiver num portfólio para venda, mais ela vai ganhar. E, consequentemente, nesse mais ganhar, se você entregar um resultado com uma durabilidade baixa na cor para a tua cliente, mais vezes a cliente vai ter que voltar para fazer cor no cabelo, e você vai ter que usar mais produto, vai comprar mais produto. Aí vira o círculo aquele vicioso, mas esse círculo vicioso de faz a cor, corrige a cor, usa o matizador em casa, aí compra mais produto, você hoje sabe que além disso você está o quê? Implicando repetidas vezes, sucessivas vezes, sobre a saúde do fio também. Então existe todo um cenário mercadológico muito grande, e nesse cenário de interesses mercadológicos muito grande, o que vem aí? Vem essa questão. Quanto mais produto no portfólio, mais produtos à venda, mais situações de entradas. E, consequentemente, as indústrias, as empresas, sim, a gente precisa delas. Veja bem, não sou contra empresas. Eu acho que a gente precisa ter produtos e automaticamente tem que ter as empresas, certo? Que nos fornecem os produtos. Porém, a gente, quando profissional, tem que ter o conhecimento para quê? Para comprar o que a gente precisa e nos favorece para a entrega do resultado para a nossa cliente. Que mantenha as mechas perfeitas, o resultado da entrega da mecha perfeita. E mecha perfeita é cor perfeita, é saúde perfeita desse fio e durabilidade nessa cor
Tudo isso somado, cliente satisfeita, automaticamente, mais clientes chegando para você. Você não precisa ter a tua cliente a cada mês tonalizando o cabelo no teu espaço para você ter entradas maiores. Não, você pode ter mais clientes e mais clientes satisfeitas que vão trazer mais e mais clientes. E aquela cliente que está satisfeita com a cor do cabelo dela, você traz ela para um cenário dela cuidar, dela tratar do cabelo dela, você vai vender tratamento. Então, a gente tem um leque muito abrangente de possibilidades para se trabalhar. E isso cabe a nós, quando profissionais, quando especialistas, detendo conhecimento, levar e conduzir a nossa cliente para o melhor caminho para ela, e, consequentemente, vai ser sempre o melhor caminho para nós, porque ela vai confiar na gente e vai trazer mais pessoas de forma sucessiva para nós sermos as profissionais de confiança da irmã, da mãe, da amiga, da comadre, Então, a gente precisa sair de uma mente pequena, quando a gente pensa que a gente tem que ter inúmeras vezes a mesma cliente dentro do nosso espaço, seja no mês, seja na semana, seja no ano, e a gente tem que expandir a nossa mente, que a gente precisa ter o quê? Uma cartela de clientes com mais pessoas que venham buscar o nosso trabalho, que a gente seja profissional que entregue os resultados que elas merecem, buscam, sonham, almejam, e a partir disso a gente vai expandindo. E isso é que traz o crescimento de forma verdadeira para o profissional. Em suma, o uso do tonalizante te afasta da entrega de mechas perfeitas e lucrativas. Lucrativas no sentido de você tá usando às vezes produto e não ter a necessidade, botando o produto no ralo, você atingiu o fundo de clareamento exato que você precisa para a entrega do resultado e você vai lá e faz o uso do tonalizante. Pode estar correndo risco, como eu mencionei, apagar a cor e entregar um resultado indesejado, inesperado. Aí você vai ter que usar mais produto, e nesse usar mais produto você vai somando aí uma série de coisas implicantes, ok? Adicional a isso, saúde do fio. Então, o uso do tonalizante, fora outros detalhes, mas então o uso do tonalizante te tira sim do cenário da entrega de as mechas perfeitas que você quer entregar para a tua cliente, que a tua cliente, como eu disse, merece, quer, busca e está confiando em você para isso. E aí, existe no nosso cenário, você vai me pedir o que a se fazer, qual que é o caminho? Pois bem, o caminho não é dentro de tonalização, o caminho não é dentro de matização, produtos matizadores, dentro de matização, quando eu falo, produtos matizadores, aqueles matizadores feitos de pigmentos, pigmentos que se depositam sobre cutículas, entre cutículas, assim como o tonalizante faz. E aí, tonalização, matizadores, produtos que você usa no teu espaço, máscara matizadora, seja o que for, que dá aquela mascarada inicial. Isso não. Se você quer entregar mechas perfeitas. Matizadores você ficar indicando para tua cliente usar em casa, não também. Porque aí você pensa que isso que eu expliquei sobre os matizadores, os produtos matizadores, é um implicante que se você usa, você leva para o cabelo da cliente. Se a cliente usa em casa, isso repetidamente, sucessivamente. Agora, na semana que passou, eu estive fazendo um teste de um cabelo que a pessoa usa matizador por indicação de profissional direto. É um cabelo que vai vir para mim fazer um trabalho de correção. Eu estava fazendo teste de mecha. As mechas, ela quer uma cor, ela me mostrou foto, ela quer uma cor luminosa, uma cor bonita. O matizador, repetidamente usado, porque ela usa por indicação. Olha só, shampoo, condicionador, máscara, tudo que você puder imaginar de home care é matizador. Aquela cor apagada, aquele loiro praticamente sumido, aquele fio sem brilho, sem viço, sem nada do que ela busca. E o cabelo, o resultado que eu vou entregar para ela, eu vou limpar todo aquele matizador, eu vou expor aquele fundo e vou entregar um resultado em mechas, vou fazer um trabalho que ela não vai mais usar em momento algum matizador no cabelo dela. E dentro disso, dela não usar esse matizador, eu vou indicar home care para ela, mas um home care dentro de cuidados que não tem a ver com, não vou deixar de vender produto, ok? Produto, home care, cuidados necessários para as situações que envolveram a reação química. E não querendo camuflar uma cor, trabalhar, direcionar uma cor através de um produto que está degradando aquele fio. Então, não é mecha perfeita, se você quer entregar, não é através jamais de uso de tonalizante, uso de matizador, produto matizador, é através do quê?
Matização científica. Mas Renata, você acabou de falar que matizador não pode, não deve. Pois bem, vamos separar as coisas que podem estar aí misturadas. Matizador é produto matizador feito com pigmentos. Pigmentos dentro de um cenário de depósito no mesmo implicante, aquilo que eu mencionei, até pior, da questão que envolve as reações e os depósitos de corantes do tonalizante. Pigmento é algo que você vai pintar parede, pigmento é as guache, pigmento, tudo isso é pigmento, ok? Corante é outra coisa, mas aí é aulas mais detalhadas para se aprofundar. Em turmas fechadas eu consigo aprofundar isso de forma mais objetiva. É muita coisa para se entender, mas não é matizador, é matização científica. Matização científica, o que é isso? Matização científica é uma reação metodológica programada e conduzida de forma linear. Que esse linear quer dizer o quê? Segurança. Mechas perfeitas com segurança, total segurança. Pois bem, dentro do cenário da ciência, a gente conduz as reações com certeza absoluta, com segurança. Então, matização científica é feita com coloração. Renata? Sim, com coloração. Matização científica não tem nada a ver com produto matizador, é feita com coloração, não tem nada a ver com o tonalizante, a forma de trabalhar e conduzir a reação não tem nada a ver com o tonalizante, e essa é a chave para a entrega de resultados em cor, quando você precisa neutralizar um fundo ou direcionar um reflexo com durabilidade de meses na cor, mantendo saúde do fio, aonde quando você termina o processo de matização, o fio tá com um toque, uma maciez, como se você tivesse tratado. Não em momento algum se deixa a questão do tratamento de lado. Ele não substitui o tratamento, mas a textura do fio é que eu trago dentro do cenário da apresentação. O toque do cabelo é surreal, incomparado. E esse incomparado não é só no dia que você faz o processo, é o cabelo num toque incomparado, num brilho, numa qualidade, numa saúde e numa durabilidade da cor incomparado por meses, em amplos aspectos. Então, uma condição de entrega de mecha perfeita, sim, e superior dentro de um cenário que, assim, só quem vive sabe. As minhas alunas dentro dos cursos, posso mencionar aí nomes vários. Gente, tem a Dênia, tem a Rejane, tem a Tereza, tem a... Bom, todas, se eu começar aqui nós vamos muito longe, né? Mas todas essas alunas que hoje vivem esse cenário, elas se surpreendem dia a dia. E dentro desse dia a dia, elas se surpreendem na questão de tudo isso se somando para elas na entrega do resultado. E mais ainda, aquilo que eu falei que acontece comigo, das clientes chegando, elas me relatam, as clientes chegando para elas e trazendo aí assim, a surpresa no positivo, dentro daquela perspectiva de se sentirem satisfeitas, realizadas com os resultados que as meninas entregam, e não só as meninas, tá? Porque eu tenho homens também, a gente tem aí alunos de todo o Brasil, inclusive alunos de vários países do exterior. Então a gente tem sexo feminino, sexo masculino, pessoas de nacionalidades diferentes hoje vivendo o cenário da colorimetria científica, que confiaram em mim e transformando os seus resultados, as suas histórias, entregando as mechas perfeitas com total segurança, aonde eles passaram, esses alunos, esses colegas, porque além de alunos são colegas, a terem o seu reconhecimento merecido, consequentemente uma agenda disputada, e aí somando muito mais dinheiro no bolso. E isso não há o que pague. Essa transformação que um dia aconteceu para mim e que eu me propus a compartilhar com mais profissionais para que eles também vivessem isso, cada profissional que confia, que acreditou em mim, que acredita em mim e está comigo aí no curso, cada resultado que ele entrega e que tem esse resultado reconhecido pela sua cliente acima de tudo, é uma realização minha. Eu me sinto feliz demais, porque assim, é algo que realmente eu sei o quanto é doído não entregar os resultados dentro desse cenário de frustração, quanto é doído entregar aquele resultado que não deu o bom, deu o ruim, frustrou, te colocou no cenário do estresse, o retrabalho de toda aquela ansiedade, de gasto maior de produto, de mais tempo envolvido, e aí você virar uma chave e ir para um outro que te dá
liberdade maior de tempo, retorno absoluto nos resultados, segurança na condução desses resultados, a parte de durabilidade de cor, a questão que envolve o reconhecimento e aí aquele retorno financeiro, como eu falei, muito merecido. A pessoa que se abre, busca o melhor, ela merece ter o melhor para ela. Se ela está entregando para cliente, reconhecimento é consequência. Bem, gratidão pela tua presença. Muito obrigada pela tua participação. Espero que o que eu trouxe aqui comece a borbulhar aí na tua mente e passe a dar o quê? Chaves de virada para a tua história. Como eu mencionei, enquanto a gente não tem noção, não tem conhecimento de que existem possibilidades de transformar as coisas pelo melhor, transformar de forma muito mais produtiva, efetiva, eficaz resultados, a gente não tem culpa. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento e a gente se mantém dentro daquele mesmo cenário, aí sim, aí você é culpado. Então você tem possibilidades de transformar toda essa situação. Se hoje ainda você usa tonalizante, você sabe o caminho, você sabe que existe a matização científica, a colorimetria científica, o caminho que transforma os resultados para a tua cliente e a tua história e vida profissional. A partir desse ponto, a responsabilidade agora é tua. Decisão tua, responsabilidade tua. Gratidão pela presença, um beijo grande, Deus abençoe, tudo de bom, ótima semana pela frente.